Iniciamos a nossa terceira temporada do Corretor em Foco. Então seja muito bem-vindo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horário o pessoal está escutando, que no nosso público maior é Spotify. Então, para a nossa terceira temporada do podcast Corretor em Foco, nada mais do que um dos melhores avaliadores do Brasil. Direto do Mato Grosso do Sul para o Brasil. Pro Mato Grosso. É que para nós é tudo uma coisa. Direto do Mato Grosso. Eu queria que ele se apresentasse, falasse o nome todo dele e como é que ele chegou nesse meio da corretagem. Fala, Marcão, tudo jóia? Meu nobre, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, por me convidar a estar aqui. Cara, sensacional o seu podcast e quero dizer que parabéns. E vamos lá, o meu nome é Wendel Aragão, sou corretor de imóveis há 11 anos e há 10 anos eu atuo como avaliador imobiliário. Trabalho em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Foi lá onde eu comecei tanto a minha profissão de corretor de imóveis, como também a parte de avaliações imobiliárias. Dei início como avaliador em 2017. Já fazia algo mais amador no início, né? Todo corretor ele faz uma avaliação mais amador. Porém, em 2017, eu entrei de cabeça nessa área de avaliação imobiliária. Foi ali que eu comecei a montar e a desenvolver melhor o meu trabalho de avaliação imobiliária. Bah, que bacana, que bacana. E a gente se conhece do Audaz, né? A gente está num clube em São Paulo, que é do Augusto Braga e do Gustavo Rangel. E lá já me chamava a atenção a maneira do teu trabalho, né? Que a gente tem um costume de achar que eu sou perito avaliador, mas nem se compara com o teu nível de especialidade. Eu queria que tu explicasse um pouco melhor as avaliações dos níveis, que agora há pouco tu estava me explicando algumas coisas que para nós, por mais que a gente ache que entende, a gente acaba sendo leigo porque tu é muito mais profissional nessa área, nichado bem nisso aí. O que acontece com os corretores de imóveis é que eles fazem avaliação voltado para a média e não está errado. Porém, a média ela é mais factível de erro. O porquê? A média ela pode puxar tanto para cima quanto para baixo. Já a mediana, ela usa o meio termo da avaliação imobiliária. Então, para determinar o valor do imóvel, você utiliza o método comparativo, que é o que todos nós utilizamos, porém tem o tratamento de fatores desse método comparativo. Você vai pegar algumas especificações do imóvel, algumas características peculiares dele, que só aquele imóvel tem, para poder ter a diferença. Porque normalmente o que os corretores fazem? Ele pega o metro quadrado que está em rua A, rua B, na rua C, soma eles e divide por 3, não é isso? Por amostragem. Exato, por amostragem. E está correto. Porém, esse valor ele pode puxar para os extremos, tanto para baixo quanto para menos. E quando você está avaliando um imóvel, que esse imóvel ele é construtivo, tem uma construção dele, você tem que ter alguns detalhes daquele imóvel que pode ou valorizar ou depreciar o imóvel. Um exemplo é você vai num imóvel de altíssimo padrão ou imóvel de luxo. Hoje mesmo nós vimos isso. Você está lá no imóvel de alto padrão, aonde você está comparando uma casa de 29 milhões, onde o acabamento dela é em MDF, qualidade, não é uma madeira, né? Aí quando você vai para um imóvel de luxo, lá você encontra madeira maciça, madeira real, tem plantas legítimas, plantas naturais, enquanto alguns outros imóveis ele tem essa pegada moderna, mas não se compara àquilo que traz, que é a exclusividade. Então, esses detalhes têm que ser pontuados numa avaliação. Eu fui lá, os móveis são de madeira. Eu fui nessa outra casa, os móveis são de MDF. Então, esses detalhes são levados em consideração. Também o tamanho do porcelanato, grau de dificuldade de assentar um porcelanato no chão. Quanto maior a peça, maior é o custo da mão de obra daquele produto, daquele material. Então, a mediana e o método comparativo com o tratamento de fatores, ele extrai do imóvel essas informações, que só o comparativo por si só não vai. Então, o comparativo que todo mundo faz é pegar pegar 1 mais 1 mais 2, somar e dividir. E acabou. A mediana, não, você extrai os diferenciais do imóvel.
E digamos assim, tu faz avaliações para casas, fazendas, qual é o maior número de pedidos? Hoje eu faço muita avaliação rural, mas eu tive uma gama de avaliação urbana, muita avaliação urbana mesmo, porque geralmente o fazendeiro ele tem, lá no Mato Grosso tem muita fazenda, né? Então ele tem uma casa, tem um apartamento, tem 2, 3, 4, e a gente acaba fazendo também, mas hoje eu faço muita avaliação de área, muita avaliação de terra, também utilizado o método comparativo, mas tudo depende da finalidade. Um exemplo, você vai usar avaliação para banco. O imóvel que você está dando urbano, o banco, por mais que use o método comparativo, ele vai te pedir o preço da área construída. Por isso, no comparativo, o pessoal não informa que custa a sua construção. Já no método evolutivo, que é o que é indicado para banco, para instituições financeiras, você utiliza o método evolutivo porque você consegue trazer o valor do terreno e o valor da construção. Então, ali você faz a unificação, dá o valor total, mas quando o gerente do banco pegar, ou o pessoal do crédito do banco analisar, ele vai, peraí, mas aqui fala que tem 140 metros, mas cadê o valor? No comparativo não vai. No evolutivo você tem o terreno e tem a construção. Ele é formado também usando o comparativo, que para saber o valor do terreno você tem que usar o comparativo. A construção você usa o método de reedição, ou o CUB, né, que é o custo unitário básico de construção civil, para determinar o valor do imóvel. Legal. Me diz uma coisa, como é que é teu cotidiano lá? Tu acorda que hora? Tu faz exercício? Tu corre? Conta um pouco da tua vida lá no Mato Grosso. Mano, vamos lá. Minha vida é trabalho. Eu peco nessa parte de saúde, esportes, né? Eu sou muito focado em trabalhar, em evoluir cada vez mais e aprender sempre mais. Hoje aqui eu aprendi muito contigo. A gente visitou alguns empreendimentos de alto padrão, de luxo. Gostei muito da nossa visita, mas estou voltado muito para o trabalho. Levanto às 6 da manhã, faço meu café, olho quanto que está o valor da saca de soja diária. Todo dia eu estou analisando, estou vendo ali, para a gente estar antenado do que está se passando no meio do agro, certo? Então é isso, eu levanto às 6, tomo da manhã, levo o menino para a escola, volto, busco minha esposa, levo ela onde ela tem que ir, e às 8 horas eu começo meu trabalho, né? Quando não tenho visita fora. Quando tem visita, eu preciso ir numa fazenda, que geralmente tem fazendas que é próxima à cidade, mas tem umas que fica 400 quilômetros aí, irmão. Aí é você que manda. 4 da manhã, o fazendeiro ligou, consegue estar aqui de manhã cedo? O de manhã cedo é no cantar do galo. 5h30, 5 horas tem que estar aparecendo lá. Agora, para você chegar numa fazenda que fica aí 200 quilômetros, 300 quilômetros de distância, 5 da manhã, tem que levantar cedo, né, não? Tem que levantar cedo. Tá, e me diz uma coisa, me fale de uma avaliação inesquecível. Caraca, mano, teve uma avaliação de uma indústria que eu fiz, que essa me pegou. O proprietário dela me mandou uma foto antiga, inclusive. E, quanto que custa essa avaliação aqui? Passei o orçamento, tá, mas tu consegue me entregar ela aí em quanto tempo? E pedi 30 dias. Pela foto, 30 dias eu fazia aquela avaliação. E, cara, era um método que eu ainda não tinha utilizado. Um método de soma dos dígitos ou método de Colli. E chegando lá, essa indústria ela era gigantesca, muito maior do que estava na foto. Então, tinha silo, tinha armazém, tinha barracão, tinha sede, casa de funcionários, barracão de detensivo e vários outros galpões de maquinário. Hoje eu não me recordo se passava de 1.000 maquinários. Tem os maquinários e tem os equipamentos, mas... Nossa. E na foto e na relação que ele me mandou, não, tinha uns 400 ali, que já é muito, né? Então, mas lá passava de 1.000, pra você ter uma ideia. Essa eu levei 90 dias fazendo ela. E essa nunca esqueci. Tive que voltar lá 2 vezes para recontar o equipamento, para ver se estava tudo certinho, se batia com o inventário que ele tinha e com a minha contagem. E além disso, eu tinha que ver o estado físico de cada uma, porque o equipamento tem uma outra sacada. É a vida útil dele.
A avaliação de imóvel, você não pode chegar lá, eu considerei 40 anos uma máquina dessa se der a manutenção adequada. Porém, o método diz que esse equipamento ele tem vida útil de 25 anos. Se passou disso, ele tem valor residual. Então, geralmente, eu utilizo 30% do valor residual de um equipamento hoje, certo? Então, a vida útil dele é 25 anos e 30% do valor residual, que é o valor residual após passar os 25 anos de vida útil dele. Ah, bacana. Que loucura, 90 dias para fazer uma avaliação. Isso, cara, é impensável, né? Que loucura. Porque é algo que você tem que estudar, né, irmão? Tem desafios que você pega. Você não vai aceitar um desafio e fazer de qualquer jeito. Sim. Você tem que dar o teu melhor, até porque você quer ser indicado novamente. Então, eu analisei tudo, o estado físico do imóvel, localização, analisei o potencial de valorização dele também, porque além dos equipamentos, tem a área do imóvel, onde ele está inserido, a região onde ele estava lá, que era uma região industrial, mas também não era apenas industrial, era um polo e uma cidade que ela estava em expansão. Como ele estava entrando em uma sociedade, estava entrando uns sócios nessa, eu tinha que apresentar não só o valor, mas o potencial de valorização, deixar tudo bem discriminado, cada equipamento, o estado físico dele, vida útil de cada um. Então, tinha equipamentos que não tinha mais a etiqueta lá do inventário, então tinha que localizar, fazer orçamento, porque a avaliação de equipamento também, você não pega o valor de nota fiscal. Na nota fiscal você extrai os dados, informa o valor da nota, mas solicita um novo orçamento para a fábrica. E aí é onde vem a demora. Muitas vezes o vendedor da fábrica que vendeu o equipamento, ele não quer só passar o orçamento, perder o tempo dele passando o orçamento. E aí você tem que ir com jeito, conversando, pedindo para o proprietário da empresa, para alguns funcionários também entrar em contato com os fornecedores. Sim. E você ter acesso a essas informações. Por isso demorou um pouco mais de tempo. Eu precisava desses orçamentos com os valores atualizados, para eu utilizar desses valores atualizados a depreciação dele, considerando o valor residual. Me diz uma coisa, que nem tu falou 90 dias, tu cansa a mente um monte. E o que tu faz para limpar a mente? O que tu corre, joga videogame? Corrida. Que tu faz? Eu, mulher e menino, vamos fazer caminhada, irmão. Final de semana de manhã cedo, final do dia, tem que limpar. Tem dias, já cheguei a fazer aí 14 avaliações numa semana. E todas para ontem. Avaliação para o processo judicial que estava com prazo estourado e eu precisava coletar dados de uma área, de uma gleba urbana e não tinha muita informação próximo lá e eu tinha pouco tempo para fazer. Então isso aí assim desgasta muito, porque você tem que falar com muita gente, você não pode montar uma avaliação com base no achismo, você tem que ter dados concretos, você tem que ter meios de comprovação. Tudo que você põe em uma avaliação imobiliária, você tem que comprovar o que você está falando. Não, eu sou o Ener Aragão, corretor, avaliador de imóveis, segundo norma técnica 14653, avalio esse imóvel aqui por 10 milhões. Com que base, quais critérios utilizados para determinar o valor dos 10 milhões? Sim. Onde você conseguiu aquele valor? E me diz uma coisa, saindo um pouco fora da avaliação, tu ainda é corretor, tu continua atuando como corretor ou não? Sim, com certeza. Continua vendendo, mostrando imóvel? Sim. A parte de vendas, quando você entra muito de cabeça na avaliação, a avaliação ela tira um pouco você da jogada do mercado de vendas, tá? Ela toma teu tempo, você precisa estudar e você precisa ali focar um pouco naquilo para você conseguir atender teu cliente, porque ele vai te pedir um prazo, quando não ele já te dá um prazo. Fala, olha, eu aceito fechar contigo desse valor, mas tu consegue me entregar aí em 48 horas, que é o meu diferencial? Consegue me entregar em 36 horas, em 3 dias, em 4 dias, cara? Se for um desafio, eu peço 7. Se é algo que eu já tenho habilidade, já fiz, eu entrego aí em um dia o trabalho. Porque eu monto um banco de dados, né? Então eu vou coletando as informações, vou alimentando o meu banco de dados
E sempre que eu faço uma nova, eu atualizo meu banco de dados. Então, ele está sempre atualizado. Toda hora, sempre que tem uma avaliação, eu vou lá, verifico quando foi a última que foi feita naquela região. Tem 3 meses, 4 meses. Vejo se teve algo que fez com que valorizasse a mais no período. Não teve, eu pego meu banco de dados, utilizo o material que eu tenho lá para fazer uma nova avaliação. Com isso, eu consigo entregar mais rápido. Quando não tem uma situação que deu um boom nos negócios, nos imóveis, precisa atualizar o banco de dados. Então, eu vou lá, vou ligar para todo mundo que eu já tinha, saber se foi vendido, não foi vendido, como está o valor, se ainda está para venda, para daí realizar a pesquisa. E para os corretores que estão nos vendo, que é o nosso público maior, nossos ouvintes, o que tu aconselha para quem quer entrar nesse meio de avaliação? Ou tu não aconselha? Eu aconselho e deve. A avaliação de imóveis, ela te traz autoridade. Eu tenho muito cliente que às vezes não sabia que eu era corretor e aí fica sabendo, mas tu também vende, tu também é corretor? Sim. Então me ajuda aqui com uma negociação. Recentemente um cliente me ligou dizendo que estava recebendo uma proposta e o que eu achava daquela negociação que ele estava recebendo de um outro corretor. Eu falei, olha, muito boa, mas melhor se você comprasse comigo, né? É lógico, né? Então, só que não queima a venda do cara. Eu falei, olha, a negociação tá boa, veja aí a respeito dessas condições que ele te passou, como que pode ser garantido o pagamento, e tá tudo certo, tá fazendo um bom investimento. E tem clientes que me ligam justamente por eu ser avaliador, falam, olha, eu estou fazendo uma negociação, quero a tua ajuda, e me paga a comissão. Acaba tendo autoridade nessa área, né? Exatamente. Consegue enxergar dos dois lados. Isso. O corretor ele precisa entender de avaliação de imóveis. Mesmo que seja básico, o entendimento dele, mas eu não quero fazer isso que você faz. Porque para você entrar no mercado de avaliação imobiliária, se você não tiver um suporte, fica difícil você trabalhar sozinho vendas e avaliação. Que conforme você vai ganhando peso na avaliação de imóveis, você vai sendo indicado. O pessoal fala com o Marco Júlio. Marco Júlio é o cara do imóvel de luxo e a avaliação de imóveis é ele que manda. Então, Marcos, tem esse peso. E aí, as avaliações, por tomar tempo, ela te tira do mercado. Eu hoje consigo já conciliar. Antes eu não conseguia conciliar porque eu fazia 14 na semana. E eu estava começando, inclusive. Assim, já tinha um ano quando comecei a pegar 14 avaliações por semana. E aí, como que eu tenho tempo para atender, para vender? Não tinha. Né? Hoje eu continuo tendo uma alta demanda. Hoje entrou muita gente no mercado. Né? Então, muita gente que está no mercado, ainda mais da minha região, me liga, me procura, eu dou assessoria para os caras, dou mentoria, a gente conversa. E, pessoal, finalizei a avaliação, tu consegue dar uma olhada para mim? Eu vou lá, irmão, faz esse ajuste aqui. Irmão, tá ótimo o teu trabalho, é só entregar agora. E assim. E me diz uma coisa, tu palestra igual a mim, né? Tu também tem palestrado pelo Brasil. Como é que está sendo essa nova perspectiva? Porque mentoria tu também faz, né? Fala um pouco da mentoria e um pouco da palestra. Isso, a mentoria eu comecei agora. Tem alguns corretores que a gente começou no 1 a 1, auxiliando eles. Vou agora abrir o online, fazer mentorias aí com o pessoal que deseja e que já entende um pouco de avaliação, mas quer aprimorar essa habilidade dele, aí para estar trazendo para ele um pouco mais e trazendo mais rápido esse conhecimento. Porque eu adquiri tudo sozinho. A minha esposa disse que eu sou autodidata. Como assim? Eu fiz um curso ali em menos de 30 dias, saí do curso, comprei uns 5 livros, comi aqueles livros manhã, tarde e noite. E aí já... Comer é fácil, né? Então, muito fácil. Então, eu estava lá e eu acabei de entender algo. E eu fazia o seguinte, eu lia o livro, olha que doideira, ia dormir, dormindo, já sei como que eu vou utilizar essa ferramenta. Ia lá e conseguia montar o laudo. Aí desenvolvi tabelas no Excel para facilitar. Hoje eu tenho uns 3 modelos de Excel para fazer avaliação de imóvel. Tem o software, que também você precisa, para gerar agilidade, você precisa de tecnologia para isso. Então, tem um software de avaliação que, se você tiver todas as informações, em 1 hora a avaliação está feita. Então, se é um imóvel, uma casa residencial,
preencher o metro quadrado, preencher a área do terreno, preencher o padrão construtivo, tipos de esquadria, tipo de telhado, se é laje, se é forro PVC, se é forro gesso, se o telhado é amostra, se o telhado é exposto, se é platibanda, se o telhado é de fibrocimento, se ele é eternite. Nossa Senhora. Então você vai preenchendo esses detalhes na avaliação e ela vai te entregar o laudo pronto, né? Você coloca todas essas informações lá, ele te entrega o resultado, o laudo pronto, você coloca o valor do CUB também e gera o PDF, sai prontinho para você. Com todas essas informações, em 1 hora está pronto. Mudando um pouco de assunto aqui, tu tá na mesma trincheira que eu, né? A gente investiu na faixa de 80 mil para entrar no Audaz e hoje está 200 mil para entrar na Trinca, que a gente entrou na Trinca. Então, só de investimento de mentoria e de curso em 2 clubes, a gente está gastando aí 260, 280 mil. O que tu pensa? Eu acho que eu estou no caminho certo, mas o que tu pensa de tudo isso? Porque eu vejo a evolução que tu tem tido desde os dias que eu te conheci, lá que a gente estava no prêmio de checkmate, e eu vejo uma evolução grande. O que tu fala para esses corretores que eles muitas vezes têm medo de investir? O que eu posso falar é que ele está perdendo. Porque se você é um cara executor, tem boa comunicação, sabe executar seus objetivos, os clubes, ele aceleram esse processo seu, algo que você levaria aí 5 anos, 10 anos para adquirir. Eu hoje tenho todo esse conhecimento, são 10 anos de trabalho, mas você passou a me conhecer por causa de um clube. Eu passei a conhecer outras pessoas também muito boas por causa do clube. Talvez, se eu não estivesse nele, não tinha esses acessos, esses contatos. Com certeza. Então, ele é muito válido e vai muito da tua capacidade de desenvolver e de aproveitar os relacionamentos que você gera dentro dos clubes. O que eu tenho a dizer é que se você tiver condição de entrar, que entre. No próprio Audaz lá a gente nota que 50% tem tirado um bom proveito e 50% não tem nem falado no grupo, né? Exatamente. Isso aí faz parte. Eu acho que não é só investir como a gente tem investido na nossa profissão, mas sim colocar em prática, né? Exato. Você tem que buscar aprimorar, não é? Você viu lá que um membro do clube tem algo a oferecer, por que não conversar com ele? Então, é o que eu faço com você. A gente aproximou o relacionamento. Eu vi que você tem uma pessoa que tem uma bagagem muito grande. Fiquei espantado com a quantidade de carro que você ganhou, cara. Pô, melhor corretor 5 vezes, 5 carros, irmão. 0 quilômetros, inclusive uma BMW 0 quilômetros. Isso não é para qualquer um, irmão. Isso aí é para gente grande. Eu tenho até atualmente 32 premiações. Olha só. São 32 anos de muito trabalho. As pessoas muitas vezes acham assim, o cara tem sorte. Não, estar envolvido com as pessoas certas, conversar com as pessoas que é o teu cliente. Não adianta tu estar nas redes aonde o teu cliente não está. Isso leva um tempo para aprender, mas hoje o entrevistado é você, não a mim. Mas vamos lá. E tu tem algum método, alguma coisa? Porque tu sabe que eu fiquei espantado com o teu trabalho no Mato Grosso, né? Tu tem se destacado lá, né? Sim. O meu método é sempre respeitar as normas técnicas. Por que eu te falo isso? É ela que te respalda de qualquer situação. Eu hoje desenvolvo meu laudo respeitando a norma técnica da ABNT 14653 e aí tem as especificações, se é 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai, né? Então, para imóvel urbano, 14531, imóvel rural, 14532 e máquinas e equipamento final 5. Então, são respeitando elas. Hoje eu tenho todo um modelo de avaliação para cada uma delas. Então, toda avaliação ela é diferente uma da outra. Você consegue usar uns modelos semelhantes, às vezes iguais, mas muda as características. Então, a minha avaliação, eu desenvolvo ela em 3 etapas. Eu começo ela com os dados do imóvel, com os dados do proprietário, para daí entrar na parte de cálculo. Também, junto aos dados do imóvel, né, vai toda aquela pesquisa de mercado para deixar tudo ali bem aberto ao cliente quando ele receber a avaliação.
ele olhar e ele entender o que está escrito ali. Para muita gente, um exemplo, você vai entregar uma avaliação na justiça. O juiz, ele é leigo. Ele te nomeia para fazer uma avaliação e ele vai olhar lá o valor, certo? Para ele, tá certo. Só que se você tiver um advogado que tem noção daquilo, porque os advogados hoje também são corretores, né? Então, também fazem cursos de avaliação. Ele pega, não, mas de onde que o cara tirou esse valor aqui? Como assim? Não, vamos ver aqui, cadê? Deixa eu ver a avaliação. Aqui não fala nada de onde ele tirou o valor, aí vamos pedir uma nova. Falou, juiz. Sim, baseado em quê, né? Exatamente. Ele falou, ó, em que ele se embasou para dar esse valor? Qual a base? Não tem um método, não tem um formato, não tem de onde ele tirou os valores, não tem um diagnóstico de mercado, não tem pesquisa, não tem nada, só tem o valor, informando que foi de acordo com a norma técnica. E o pessoal faz muito isso, 3 páginas, norma técnica. O meu laudo vai dados e estatísticas. Quantas páginas tem um laudo? Hoje eu consigo fazer um laudo aí com 20 páginas, mas tem laudos meus que chegaram a 45, 60 páginas. Nossa. Então, vai muita especificação. E quais são tuas ideias futuras, teus projetos futuros? O que tu está pensando daqui para frente? Porque agora tu tá nível Brasil, tu já tá, bastante gente te conhece, muita gente sabe do teu produto, da tua área. Quais são os teus projetos futuros? Eu quero ampliar essa área de mentoria. O que eu vejo muito profissional aí fazendo avaliação a qualquer valor e de qualquer maneira. Então, eu quero trazer esse meu conhecimento, quero poder abrir mais. Agregar valor, todos, né? Exatamente, poder qualificar cada vez mais o corretor de imóveis, né? Tem pessoas que, cara, não é para ele, isso não faz diferença para ele, tá ótimo. Mas tem corretor que gosta disso, né? Então, ele quer uma renda extra, porque, cara, se você conseguir conciliar a avaliação com vendas, é ótimo. A avaliação de imóveis, ela me proporcionou a estar com grandes agricultores, pessoas assim gigantescas, me conectou a gente que eu só vendendo talvez eu não chegaria até eles. Então, o Mato Grosso é uma terra onde o pessoal saiu muita gente aqui do sul. E eles tem bastante gaúcho. Tem lá, bastante. Né? E eles fazem aquela pergunta clássica do sul: quem que é tua família? Quem que é teu pai? Quem que é tua mãe? A gente dá muita bola pro sobrenome. Não é? E então, se você não é um cara conhecido, já aconteceu isso comigo, eu ia fazer uma captação de um imóvel e ele perguntar: o que é tua família? Ah, não, eu estou aqui há pouco tempo. Ah, não, então larga a mão. Meu imóvel já está para venda em imobiliária tal, que já tem 10 anos aqui com a gente. Eles fazem isso. Sim. Hoje, a cidade já evoluiu mais, também o conceito das coisas já melhorou bastante, o pessoal está mais aberto, mas ainda assim tem alguma resistência. Mas tu pensa em abrir alguma imobiliária fora da tua cidade? Ou pensa em atuar em outra cidade? Olha, que é a tua ideia? Já me chamaram para abrir no Rio de Janeiro. Já fui chamado para abrir na minha cidade. Na minha cidade eu tenho escritório e estou com a ideia de expandir ela também. Então, agora é colocar pessoas para desenvolver a parte de avaliação, dar treinamento sobre avaliação, mas a avaliação dentro da norma técnica e como eu a faço, correto? Tem muita gente que vem pronto, não, mas eu faço assim, não, mas você vai fazer do meu jeito. Então, você vai fazer dessa forma aqui, que é a forma que há 10 anos está dando certo. Não tem por que eu mudar, tem por que eu melhorar, não por que mudar por nada, né? Então, cada vez mais trazer um resultado, um trabalho ainda melhor do que o anterior. Tu vê, pessoal, como é interessante o conhecimento desse homem e a grandeza que ele tem nos detalhes, né? A gente muitas vezes se preocupa com o cliente e não dá tanta bola para uma avaliação, e olha, enriquecedor a quantidade de informação que ele está passando. Mas agora uma parte de corretor fale de uma venda inesquecível. Pode ser de valor alto, pode ser de valor baixo, alguma coisa que seja inesquecível que esteja guardado contigo aí. Cara, teve uma venda que não fui eu que fiz. Essa eu nunca esqueci. Mas está marcada. Está marcada. O cliente me pagou a minha comissão de 5% fechado por causa do meu atendimento que eu dei a ele, mas ele gostou de um outro imóvel que ele tinha visto por conta antes de falar comigo.
Então, mostrei alguns imóveis para ele. O proprietário desse imóvel que ele viu anteriormente ligou para ele e falou: olha, eu queria 200 mil na minha casa e tal, mas hoje eu faço para ti a 170, porque eu estou precisando desse dinheiro. Tem interesse ainda? Ele falou: olha, eu tenho, mas deixa eu fazer uma ligação antes e eu volto a falar contigo. Aí ele me ligou, falou: Aragão, gostei tanto do teu atendimento, eu gostaria de saber quanto que é teus honorários. Eu falei: 5%. Ele: então eu pago, eu já tenho uma casa, eu tinha visto ela antes, o rapaz me ligou, trouxe ela para o valor da minha condição de compra, isso tem um tempo. E eu só preciso agora que você faça todo o processo de assessoria para mim. Você faz, eu pago os seus honorários. Eu falei: faço sim. Ele falou: tudo bem, me passa o número da sua conta para fazer o depósito. Cara, nunca esqueci. Para você ver como o atendimento ele é importante. Independente se é médio, econômico ou alto padrão. Nessa época eu atendia de tudo. Eu pegava popular, pegava médio, pegava alto padrão, que via eu estava abraçando. Sim. Hoje eu trabalho muito focado no médio e alto padrão. Então, é o que eu posso atender hoje, no momento, até eu conseguir montar uma equipe de trabalho, para daí a gente nichar, ter a equipe do médio, ter a equipe do econômico, ter a equipe do alto padrão, né? Então, essa venda, esse cara me ligar, pagando os meus honorários só para mim fazer o contrato e fazer o acompanhamento da negociação, para mim foi inesquecível. É que tu provou a autoridade, né? Tu mostrou o trabalho, tu mostrou porque os grandes empresários e quem compra imóvel bastante, ele está acostumado a comprar com um corretor porque ele sabe que ele tem uma garantia por trás, ele vai ter todo aquele... O corretor vai olhar a documentação, tanto de compra como venda, todas as negativas, então isso é importante. E ele até mencionou mesmo: olha, Aragão, eu não tenho tempo para mexer com essas coisas, não queria passar para um advogado, então eu prefiro que alguém que seja do ramo, que entenda e possa me dar esse suporte, fazer para mim estar mais próximo. Como você me deu um bom atendimento, eu quero que você faça isso para mim. Eu falei: cara, eu dei pulo de alegria, irmão, de verdade. E tive vendas aí que aconteceu muito rápidas. Ano passado, teve uma venda que eu fiz no dia de finados, dia 2. Vi o cliente pela primeira vez, dia de chuva. Vimos apenas um imóvel. Ele gostou tanto do imóvel que todo final de semana ele ia ver aquele imóvel. Visitamos 4 finais de semana seguidos. E ele já tinha dito que sim para o imóvel. Só que ele queria ver mais, queria cada vez mais validar a decisão dele. Sim. E eu não falei para o proprietário. Estava com a chave do imóvel, indo todo final de semana visitar. Passava 2, 3 horas lá dentro, ele projetando um imóvel perfeito para ele, das condições que ele queria, que é importante entender o cliente. Ele falou: eu quero uma casa grande, eu quero uma casa com muro alto, que o quintal, fundo, seja amplo, tenha árvores, seja bem arborizado e que a casa também seja espaçosa. Eu falei: tenho o imóvel ideal para você. Ele falou: e não pode passar de X valor. Sim. 3.800.000, né? A brincadeirinha. É uma boa venda. Né? Ele falou: não pode passar disso. Eu falei: tudo bem, vamos ver. Levei para ver um imóvel de 1.025 metros quadrados, com 400 de construção, jardim no meio do imóvel, onde dá acesso às 4 suítes, sendo uma suíte presidencial, com a vista da sala, o fundo com pomar, frutas, piscina, tudo muito arborizado. Ele viu o fundo da casa: Aragão, é isso que eu quero. Podemos entrar dentro da casa, ver mais da casa? Vamos ver. Ele falou: precisa dar uma reforma aqui, um ajuste ali. Não, dá para fazer. Não, vou ficar com a casa, mas a gente consegue voltar final de semana para ver de novo? Eu falei: não, vamos ver sim, podemos sim. E fiquei com as chaves. E nisso, torcendo para nenhum outro corretor levar naquela casa outro cliente. Sim, né? Não ter... Cara, 4 finais de semana, visitou, passamos de 2 a 3 horas lá dentro, comprou a casa dele. Esses dias fiz um feedback com ele, mandei uma mensagem: como que tá aí? Como é que foi a mudança? Ele falou: Aragão do céu, a casa é fantástica. Acertei, muito obrigado mesmo pela compra. Acertei assim de cheio. Foi a primeira casa que eu vi e não me arrependo. Gastei mais uma nota porque eu mexi mais do que eu precisava mexer na casa.
Sim, ele se apaixonou pela casa. Se apaixonou, cara. Ele queria condomínio, a casa estava perfeita nas condições dele, e aí deixou agora a casa no estilo que ele gostaria. Pra você ter uma ideia, a cozinha da casa tinha 100 metros quadrados. Bom. É uma cozinha grande. Para uma casa térrea, é uma cozinha grande, né? Então, era o que ele precisava no momento, ter uma casa que expressasse autoridade, poder, né? Que seja imponente, mas que também tenha conforto e lazer. E isso a casa estava entregando para ele. Show de bola. Me diz uma coisa, tu que é corretor de fora, e aí teve ontem olhando o condomínio, teve hoje olhando, o que tu acha dessa evolução, desse efeito manada de condomínios no litoral norte do Rio Grande do Sul? Cara, é gigante, é fantástico. Eu fiquei, assim, perplexo com a quantidade de condomínio e me perguntando de onde que vem. Até você viu perguntando para o pessoal quem que são as pessoas. Ele falou, olha, são todos... boa parte daqui, mas tem alguns que são de fora. Muita gente da região norte que saíram daqui, foram embora para o norte, constituíram famílias lá e hoje querem comprar aqui, ter uma casa para visitar, para passar férias. Eu achei assim fantástico e abriu muito meu horizonte a respeito do que é um alto padrão, do que é um luxo de verdade. A gente, conforme vai conhecendo, você vai elevando o teu nível de conhecimento e de crítica também, porque quando você vê algo, não, isso aqui é alto padrão. Tá, mas isso aqui também é alto padrão. E o que é isso aqui? Entende? Então, eu não posso chamar uma casa daquela que nós vimos de alto padrão. Aquilo é um luxo. Entende? Aquilo é o ali, luxo e ostentação, né? É o luxo e ostentação, não é algo para quem fez o orçamento, é algo para quem mandou a colocar, sabe? Falou, quero uma pedra aqui. Não quero, eu quero um orçamento para não é para isso. É para aquela pessoa que foi e mandou pôr ali. Que legal. E me fala um pouco da tua família. Olha, hoje somos eu, meu filho, minha esposa. Tem um piá de 13 anos, um cara assim genial. Meu filho é uma bênção de Deus, né? Ele é algo que veio mesmo para alegrar o meu coração, encher mais ainda de vida. Minha esposa é uma pessoa assim que hoje eu estou onde estou por causa dela, me deu muito apoio mesmo. Quando comecei na profissão de corretor de imóveis, eu saí de uma área que eu já estava consolidado, que era gerente de loja de imóveis. Eu tinha recém sido promovido a gerente de loja de imóveis, eu estava há 2 anos trabalhando nessa área e em um belo dia resolvi ser corretor de imóveis. E ela falou, ótimo, vamos. Cara, foi a decisão mais difícil que eu tomei, foi a mais assertiva. A profissão ela é muito árdua, ainda mais lá atrás, para quem começou há 15, 20 anos, você sabe como que é. Ela era muito árdua. Hoje você tem muitos meios de comunicação e de acesso fácil ao cliente. Antigamente era porta a porta, era jornal, era panfleto. Hoje tem várias ferramentas aí, eu vejo o digital tomando uma proporção. Eu sou um corretor das antigas, tenho 32 anos de profissão. Sou muito ainda do network, da visita, de criar relacionamento, mas eu vejo grandes empresas, grandes cases, já entrevistei alguns fenômenos de venda na internet. Na própria imersão que eu fiz dos palestrantes ali, tinha a Manuela Delalé, que acabou de ontem ganhar mais um título. Ontem ela se tornou a primeira mulher a fechar o semestre como campeã de vendas da My Broker. Então é legal, assim, vem muita mais ferramenta, né, Aragão? Sim. Porque hoje, o corretor de hoje é mais fácil. É mais fácil. E assim, não que o que a gente fazia antes não seja válido hoje. Tudo é válido. Só que a internet abriu meios de você acessar o cliente mais rápido. Você tem um digital ali na palma da mão, que a todo momento o cliente passa no Instagram, passa no WhatsApp, passa no Facebook, passa no LinkedIn. Então, tem no YouTube, tem o Spotify. Você tem muito meio de acessar o teu cliente, que antigamente não. Você não tinha esses meios. Tinha ali uma mala direta, tinha uma agenda telefônica, era no contato, na visita.
Então, o digital ele amplificou mais ainda o poder do corretor de imóveis. A gente está vindo numa era digital agora. Eu vejo assim nessa parte digital como o corretor tem crescido no glamour. Assim, a gente está voltando. Eu estava lendo um livro e na época de 1970 o corretor ele era bem visto. Isso. E depois ele foi decaindo a profissão, como muitas profissões, né? E hoje nós estamos em grandes patamares de novo. Temos grandes prêmios, tem o prêmio Marcos Júlio aí, que homenageia todos os corretores do Brasil, do Rio Grande do Sul. Tem o Checkmate, que é nível Brasil, que inclusive é um colega nosso. E ó, tem que deixar uma dica aí pro Gustavo Rangel, hein? Incluir lá a avaliador de imóveis na lista lá de premiados. Boa ideia, eu também vou botar na minha categoria isso aí, que eu não tenho. Algo, para quem deseja entrar, é um oceano azul. Corretor de imóveis que deseja ganhar dinheiro com avaliação, fica a dica, tá, pessoal? É um oceano azul. Você navega sozinho. Verdade. E me fala um pouco mais do teu menino, né? Qual a pretensão? O que ele está te olhando como corretor, né? Hoje eu vejo os meus já estão grandes, né? E eles sofreram muita ausência minha em função que eu era muito acelerado, né? Hoje eu sou mais calmo, sou mais devagar. A idade chega, os teus princípios mudam. Como é que ele te enxerga nisso? Porque ele é um jovem, né? Sim, então... ele tem 13 anos. Eu acho e vejo que ele me enxerga com bons olhos. Ele gosta de ir comigo. Você tem uma ideia, ele vai comigo nas minhas avaliações. Tem uma fazenda longe, ele pergunta: pai, vai ter gado lá? Pai, lá é só lavoura, o que vai ter lá? Eu falei: filho, é uma fazenda de gado. Não, então eu vou junto. O senhor quer que eu filme o senhor trabalhando? Ele filma lá, eu que não sou muito ainda, preciso destravar mais essa parte de postar meus vídeos, né? Sim. Mas eu tenho muito vídeo com ele, viajando dentro do carro, eu subi do drone, ele lá dentro do porta-mala do carro brincando, quando ele era menorzinho. Então eu não deixei esse trabalho de avaliação que eu viajo bastante atrapalhar. Eu levo ele junto comigo. Hoje nem tanto por causa da escola. Mas antes, quando eu pegava as viagens finais de semana, sábado e domingo, para mim não tem tempo ruim, deu sábado e domingo, tem trabalho, eu vou fazer. Eu levo ele junto comigo, levo a minha esposa, a gente já foi em cada fazenda. Visitamos uma fazenda juntos chamada Cachoeira Rica. Cara, fazenda fantástica, fazenda voltada para pecuária, e tinha uma cachoeira na fazenda, irmão. Você sabe o que é essa criança ficar doido para entrar na cachoeira? Eu falei: filho, pai não sabe nadar, mãe não sabe nadar, como assim? Cachoeira? Não, fica aqui, cara. Aí você tem que ficar controlando a criança para não deixar fazer besteira, né? Legal. Então, legal. Mas agora a gente está chegando no nosso final de horário, passou rápido, né? Sim. Eu queria que tu deixasse um recado, principalmente para aquele corretor que está querendo iniciar na profissão e muitas vezes tem vontade de desistir, tem vontade de desanimar. O que tu deixa para esses corretores iniciantes de recado? Que não desista. A gente tem que manter uma constância, persistir. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido bastante, né? Que é a persistência que faz, né, você chegar lá. Então, se mantenha firme. Crie meios de ter novas receitas. Entre em áreas que você ainda não conhece. Eu não entendo de avaliação, não sei para onde vai. Faz o curso, compra livros. Eu tenho uma bíblia de avaliação imobiliária na minha casa. Então, eu estou sempre lendo ela, estou sempre buscando novas habilidades e novos livros para estar aprimorando ainda mais. Não foi fácil chegar até onde eu cheguei. São 10 anos aí de caminhada. E não foi da noite para o dia isso. No começo eu também passei por dificuldades. Que dificuldades foram essas? Cara, atender e não saber se ia fechar negócio. Muitas vezes tem gente que não consegue extrair da pessoa. Mas há muita técnica, né? Tem bastante curso, bastante mentoria. Se tiver condição financeira, paga uma mentoria. Acelera o teu processo de aprendizado. Acelera o teu percurso, porque com quem já trilhou o caminho.
Porque em vez de você esperar 10 anos para ser reconhecido, paga quem já tem reconhecimento, aprende com ele e chega lá no topo mais rápido. Porque não adianta você ficar ali vendo todo mundo, se angustiando, não saber para onde ir e continuar patinando. Cara, vai para cima. Vai para cima. Faz, organiza suas ideias, desenvolve um processo de vendas e vai para cima. É o que eu posso dizer. Me diz uma coisa, pegando esse gancho, e tu já pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu já cheguei a pensar assim, cara, olha, com o que eu já ganhei hoje, dá para mim morar na praia e ficar tranquilo. Por que pensa isso? Você sabe? Não. Porque a gente cansa, né? Não, agora o cara quando pensa para ir para praia tá com muito dinheiro. Não, o cara simplesmente, acho que já deu, né? Vamos parar. Eu já pensei várias vezes em parar, irmão, agora chega, vamos aproveitar um pouco mais. Porém, você olha para frente. Falei, cara, tem mais aí 50 quilômetros para rodar, entendeu? Então vamos acelerar isso aqui, vamos correr mais. Então, sempre que você vê uma dificuldade à frente, você busca refúgio em algum lugar que seja mais calmo. Toda vez que você tem, não, agora eu vou tirar o pé, vou para a praia, tal. E não, o momento é de acelerar. Então, se você está passando por um momento assim que você acha que tá difícil, cara, ali é o momento de acelerar. Né? Você entra na curva freando, chegou na curva, acelera. Entendeu? Eu andei muito de moto, sempre que eu estava entrando na curva, eu tirava um pouco o pé do acelerador, a mão da aceleração, entrei na curva, irmão, bora, acelera. Entendeu? E é a curva que faz toda a adrenalina, a curva que dá todo aquele... E quando passa, cara, é gostoso. Entende? Então, já pensei muito em desistir, de verdade, pensei bastante já. Pensei em voltar para minha terra. Eu sou do Piauí, para você ter uma ideia. Até lá do Piauí? Lá do Piauí, cara. Caí no Mato Grosso. E lá foi onde virei gente. Que legal. Gente, a gente está chegando no nosso final. Quero agradecer o Condomínio Amalfi, Brisas, Jéssica Martins, a Bagé, que nos cede o local, a Gisele Soares, nossa fotógrafa, a Pesce Consultora e a Ox. Agradeço quem ficou até o final do episódio aí e até a...